nosso quinto vídeo para o canal HDMI, aliás, meu quinto vídeo, e hoje vai ser um pouquinho diferente das outras vezes. Eu trouxe uma convidada especial, que é a Bruna, ela é aqui da minha cidade também, e ela trabalha na área de maquiagem, nessa área mesmo. E ela vai falar um pouquinho do que seria o empreendedorismo e como que ela começou, uma vez que ela trabalha sozinha por iniciativa própria. Então, obrigado, Bruno, por ter aceitado o convite, de ter vindo. E você gostaria de contar um pouquinho como começou a sua ideia? A minha ideia, na verdade, foi que eu trabalhava numa loja e eu pretendia fazer faculdade, eu tinha tudo planejado, mas eu sabia que aquilo ali não era pra mim. Mas eu já fazia maquiagem assim por fazer. E eu tinha sonhos escondidos dentro de mim, mas eu não tinha coragem. Aí um dia eu parei e pensei, não, se eu não fizer acontecer, quem vai fazer, né? Eu preciso me planejar, me organizar. E aí eu comecei a me organizar, eu comecei a ver um futuro que eu posso ter se eu for atrás mesmo. E aí foi aí que eu decidi arriscar, sair da loja, largar minha carreira, minha carteira assinada, tudo certinho, e decidi arriscar. E tô aí, né, tentando o primeiro passo ainda, mas se Deus quiser ainda dá tudo certo. Você acha que essa decisão sua de ter saído da loja que você trabalhava, que tinha os seus direitos, tinha a carteira assinada, tinha o seu salário, você acha que essa etapa de pular para uma coisa totalmente diferente é considerado um empreendedorismo? Eu acho que ainda não. Eu acho que, de qualquer forma, o empreendedorismo, você realmente tem que se arriscar muito. O empreendedor, ele tem que ser uma pessoa que corre riscos, mas eu ainda acho que eu não tô nessa parte ainda. Eu ainda não me considero uma empreendedora. Ainda não. Mas pretende para frente poder chamar assim, a empreendedora, né? É. Mas você acha assim, quais são as dificuldades que um empreendedor tem? Quais são as dificuldades que você tem? Principalmente trabalhar sozinha, quais são essas dificuldades? Eu acho que a maior dificuldade é a confiança. Eu acho que principalmente por eu ser nova e eu ser mulher. Porque as pessoas, assim, eu não costumo contar muito para as pessoas os meus planos, porque quando você conta os seus planos, as pessoas sempre te cortam. Sempre vão falar para você que não, aquilo ali não vai dar certo. Mas a maior dificuldade é quando você precisa do apoio de alguém, da ajuda de alguém, e aquela pessoa não quer te ajudar simplesmente porque não confia em você, não acha que você não é capaz daquilo. E eu acho que a maior dificuldade nisso é que isso também acaba te abalando e te dando um certo medo, porque as pessoas te passam esse medo. E você acaba não arriscando certas coisas pelo medo que as pessoas te passam. A gente é criado dessa forma, a seguir um padrão para não se arriscar. Então eu acho que o lado mais difícil, principalmente do primeiro passo, é o maior dos riscos. É você sair, deixar tudo para seguir uma coisa tão arriscada assim. Muito difícil isso. Entendi. Quando você saiu lá da loja, você pensou em, por exemplo, trabalhar para uma outra pessoa na área que você gosta? Tipo, vou trabalhar num salão, vou fazer as maquiagens num salão, por exemplo. Você pensou nessa possibilidade? Pensei. Eu pensei sim. Por que não optou por essa? Então, assim, eu sou muito de planejar primeiro. Tudo que eu faço eu planejo. E eu pesquiso muito. Então eu pesquisei saber de pessoas que haviam trabalhado em salão, que trabalham, para ver se aquilo ali realmente compensava, e eu vi que não compensava. E também por outro motivo, porque como eu quero ter o meu próprio negócio, e eu tinha um dinheiro que eu havia juntado, eu decidi já de uma vez já montar, mesmo que pequeno, né, de início, mas eu decidi já montar o meu mesmo, porque realmente trabalhar em salão é muito complicado de você negociar e tal. E foi então que eu tive a ideia de usar as redes sociais para divulgar o meu trabalho, que deu certo também. Eu acho que antes de você sair enfiando em qualquer coisa, metendo a cara em qualquer coisa, você tem que primeiro pensar, não, peraí, isso vai dar certo? Deixa eu ver aqui se compensa, se vai dar certo pra mim, se eu vou estar ganhando, se eu vou estar perdendo, se aquilo ali vai me trazer algum retorno, se vai dar certo. Assim, na sua opinião, por que você acha que muitas pessoas não fazem isso? Fica assim, vou trabalhar nesse lugar, vou fazer tal faculdade, mesmo não gostando daquilo. Por medo.
por medo, porque nós somos criados assim, a nossa geração é assim, a nossa e provavelmente as próximas, de que você não pode se arriscar, de que os riscos são altos e você pode, sua carreira pode não dar certo e tal. Eu acho que hoje em dia as pessoas são muito induzidas a simplesmente fazer um curso. Faz um curso, faz uma faculdade. E muitas pessoas, inclusive pessoas que eu conheço, acabam fazendo cursos que não gostam, que não tem nada a ver. Eu conheço pessoas que se formaram numa área e hoje em dia trabalham em outra totalmente diferente. Porque fez com medo de se arriscar da primeira vez. E acabou que nisso perdeu muito tempo, né? Perdeu tempo, perdeu dinheiro, porque a pessoa não soube planejar, porque ela teve medo de se arriscar. Acho que nós somos criados para ter medo dos riscos que a gente corre. A gente tem que seguir um certo padrão para não se arriscar, mas na verdade esse medo de se arriscar acaba sendo um risco. Porque de qualquer forma, se todo mundo fizer o mesmo curso, lá na frente você não vai ter emprego. Vai ter uma disputa muito grande. Então, algumas pessoas têm que seguir, têm que fazer algo diferente para evoluir, né? Dá uma diferenciada. Dá uma diferenciada. Mas igual você falou assim, medo eu já vi que é uma coisa que você não tem, porque deixou tudo e às vezes até tem, mas deixou o medo de lado, né? Mas assim, qual que é a sua motivação que te faz acordar depois daquele domingo, na segunda-feira de manhã e falar assim, hoje nós vamos ter um dia bem agitado? Qual que é a sua maior motivação que te faz ir em frente? Assim, em questão do medo que você tinha falado, uma vez eu ouvi uma pessoa me falando isso e eu levo isso comigo. Tem medo? Ok, vai com medo mesmo. Se tá com medo, vai com medo mesmo. E eu sou assim, eu tô com medo, vou com medo mesmo. E assim, minha maior motivação eu acho que é porque, como eu te falei antes, a gente tava conversando, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu sonho muito. E eu sempre ouvi isso muito dos meus pais. Se você não realizar o seu sonho, ninguém vai realizar ele por você. E eu vejo muitos exemplos próximos de mim, muitos exemplos grandes também, grandes empreendedores e grandes empresários, que eu vejo as histórias e eu começo a pensar, pessoas assim que saíram do nada e hoje estão o tudo do mundo, né? A gente vê essas histórias e a gente vê que nós somos capazes, nós somos seres humanos, da mesma forma que ele tem capacidade, eu tenho, você tem, a pessoa que está assistindo esse vídeo tem a capacidade. Eu acho que é a gente se arriscar mesmo. O motivo para isso tudo tem que ser você mesmo, tem que vir de dentro, né? Acho que é isso. Então, igual você falou da faculdade, você pretende fazer alguma faculdade ainda? Eu não vou falar que não. Assim, eu penso bastante, porque às vezes eu tenho medo de não dar certo. Mas eu não tenho nenhum curso, eu não tenho nada que tenha a ver comigo. Eu acho que por eu estar já seguindo os meus planos e eu já ter algumas coisas em mente agora que eu tô trabalhando nisso, tô começando agora nesses novos planos, nesses projetos meus, eu, por enquanto, eu acho que não. Talvez se eu fizer vai ser num futuro um pouco mais distante, eu não tenho pressa não. A longo prazo ainda. Crescer é devagar, né? Não adianta querer fazer tudo de uma vez. Crescer é devagar. Você falou aí que os seus pais te apoiam, alguns amigos também. E o que você acha para aquelas pessoas que não têm o apoio da família? O que você falaria para essas pessoas que não têm o apoio da família, que a família fala que tem que fazer uma faculdade, que tem que ter um emprego seguro? O que você falaria para essas pessoas? Eu acho que esse tipo de coisa é muito relativo, principalmente até pelo psicológico da pessoa. Porque existem pessoas que são levadas facilmente. E, por exemplo, muitas pessoas chegam pra mim, se eu contar os meus objetivos, os meus sonhos, como eu te contei, muitas pessoas vêm pra mim e falam, não é loucura, não vai. E se eu for me deixar levar pelo medo dos outros, eu vou ter medo, eu não vou fazer isso. Então eu acho que isso vai mais mesmo da pessoa, assim, do psicológico dela. Eu acho que a pessoa tem que saber assim, centrar naquilo ali, eu quero isso, então é isso. E você também ficar procurando muito o apoio dos outros, desiste, porque por mais que eu tenha o apoio dos meus familiares, eu sei que ali na frente vai ter sempre alguém que eu vou precisar e que não vai me apoiar. Então,
Se você tem um sonho e tá pensando em depender do apoio das pessoas, então pode desistir, porque realmente muitas pessoas não vão te apoiar. É difícil achar apoio de todo mundo. É difícil. Igual tem aquela frase que nós somos os nossos maiores inimigos, tem também aquela que nós somos nossos maiores motivadores. Então, acho que a motivação é alguma coisa que vem de dentro para fora. Então, se a gente esperar muito as pessoas ficarem motivando, vai Bruna, você vai conseguir, você vai ser isso, você vai aquilo, a gente não vai ficar estagnado sempre e não vai progredir em nada. Não, tipo, os meus pais, eles me apoiam, mas não ficam... Tipo ali, na torcida, né? Vai, torcendo, essa coisa. Até porque, assim, eu entendo eles têm medo por mim, porque, né, meu pai, principalmente, eu acho que ele tem muito medo dos riscos que eu corro às vezes, né? Um exemplo foi o meu cabelo. Foi o meu cabelo. Dá pra ver que eu sou uma pessoa que arrisca muito. Eu cortei o meu cabelo sozinha. Foi uma coisa, assim, muito inesperada e eu não procurei apoio de ninguém. Eu não pedi apoio de ninguém. Eu cortei, gostei, hoje em dia todo mundo elogia. E é isso aí. Você não tinha um cabelo, seu cabelo era lisinho. Era liso e grande. E foi uma decisão minha. Então eu acho que pra você fazer alguma coisa, acho que tudo na verdade na sua vida que você for fazer, não fique esperando o apoio dos outros. Se você sabe que aquilo ali vai dar certo, se você tá ciente do que você tá fazendo, vai fundo. Acho que assim, a gente precisa ser, às vezes a gente vai precisar assim da opinião dos outros, né? A gente também não é sozinho. Mas apoio é você e Deus. Igual, por exemplo, às vezes tem muito assunto que sempre surge nesse meio. Tá bom, seguir os sonhos, fazer o que gosta. Mas e a questão financeira? Como que você trata com essa questão financeira? É a parte mais difícil, né? Você trabalha sozinha também nessa parte, Trabalho sozinha, por enquanto. Já recebi muitas propostas para trabalhar junto, para trabalhar para alguém, né, nessa mesma área, mas eu prefiro ir por enquanto sozinha até que eu ache alguém de confiança. Mas assim, questão na parte financeira é a parte mais complicada, porque quando eu trabalhava em loja eu era uma pessoa muito consumista. E depois, quando eu comecei a pensar o que eu estava fazendo, aí que eu comecei a controlar os meus gastos. E aí é que tá, eu tô começando agora, eu tô sozinha e eu preciso fazer meu próprio marketing, eu preciso fazer minha própria propaganda, eu preciso me organizar em tudo, em secretária, em maquiadora, em higienizadora, em tudo. Eu tenho que fazer tudo sozinha. E tudo que eu vou fazer, eu acabo gastando dinheiro. E assim, eu não ganho bem. Eu tô começando agora. Mas é por isso que eu tenho que me organizar. Porque o que eu ganho, eu preciso saber controlar. Principalmente por eu ter sido uma pessoa muito consumista, é muito difícil eu saber se controlar assim. Tipo assim, eu tô com, vamos supor, R$1.000 aqui. Hoje, nesse mês eu ganhei R$1.000. Desses R$1.000, eu tenho que saber exatamente o que eu vou, os gastos que eu tenho, né, como eu trabalho, que eu preciso, né, investir, eu preciso colocar o dinheiro ali de volta nos materiais que eu gasto. E eu preciso pegar um pouco desse dinheiro e guardar e um pouco para uso próprio. Acaba que eu guardo muito mais do que eu uso para mim mesma, do que para uso próprio. E acho que é uma coisa assim que eu aprendi, porque acaba que uma hora você aprende que a maior parte das coisas que você gasta, na verdade você não precisa. Você gasta porque viu na vitrine e acha bonito. Então é muito complicado isso, você saber diferenciar aquilo que você realmente precisa e aquilo que você quer. E essa pra mim foi uma parte muito difícil de controlar, foram os gastos. E assim, eu não tenho a ajuda da minha mãe não me ajuda, não porque, assim, graças a Deus minha mãe tem condições de me ajudar, mas porque eu falo pra ela, às vezes ela fala, não, eu vou te dar isso, eu falo, não, eu não quero, porque eu acho que eu tô começando meu negócio, eu tenho que ir sozinho. Daqui uns anos, se eu tiver com a minha empresa, se Deus quiser, eu não vou ficar pedindo dinheiro pra minha mãe, já tem 19 anos. Eu não vou poder depender da minha mãe sempre, não vou poder ficar pedindo dinheiro sempre. Eu controlo os meus gastos, às vezes eu dou uma apertada,
Às vezes não sobra um centavo para eu gastar comigo mesma. Todo mundo ri porque eu nunca tenho crédito. Tem crédito eu ponho pra mim. Não compro nada. Às vezes eu sou chamada até de garrada pelas minhas amigas, mas eu sei o que eu tô fazendo. Eu tenho na minha casa um caderninho, tem tudo separadinho nele, os gastos com cartão, os gastos... E isso eu peguei da minha mãe. Minha mãe sempre me ensinou isso. Com os gastos que eu tenho do estúdio, os gastos que eu tenho, os gastos pessoais, os gastos, o que eu tenho que pôr no banco, tá tudo ali separadinho. Então é meio que tudo planejado mesmo. Eu tento planejar o máximo possível, porque eu sei que se eu gastar dinheiro à toa, amanhã eu vou precisar. E aí, de onde que eu vou tirar, né? Então, eu prefiro guardar a maior parte do que ficar faltando semana que vem. Pois é. E uma coisa que você falou assim, que às vezes se você contar os seus sonhos para as pessoas vão rir. Você acha que é um sonho, é porque é difícil ou porque ninguém tem coragem de ir à luta? Esse sonho seu, esse sonho grande que você tem, é alguma coisa muito fácil ou uma coisa muito difícil? Ou é um meio termo? Assim, eu não sei te falar, na verdade. Ao meu ver, é uma coisa muito difícil de conquistar, assim. O auge mesmo do meu sonho, porque assim... se o seu sonho é grande, antes de você chegar nele, você precisa arrumar formas de chegar até ele. Essas formas até que nem são tão difíceis. Eu acho que assim, com esforço você consegue, mas acho que o meu sonho mesmo é bem arriscado. E as pessoas não arriscam. Acho que as pessoas às vezes têm medo, justamente por ser difícil, por ser muito difícil. E às vezes eu prefiro nem contar meu sonho. Muitas pessoas chegam pra mim, o que você quer fazer? Vou fazer faculdade. Só pra pessoa não ficar ali falando, não vai dar certo, larga disso. Não, eu prefiro falar, não, vou fazer faculdade. Vou fazer medicina. Vou fazer medicina. E tipo, assim, alguma coisa que você falaria pras pessoas que hoje, assim, às vezes estão vendo esse vídeo, na maioria, assim, jovens como a gente, você tem 19, eu tenho 18, e as pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa por vontade própria, sair do emprego que elas têm, deixar a faculdade, fazer a vontade dela, cortar o cabelo, sei lá, alguma atividade que elas, alguma coisa que ela quer fazer, mas não faz porque ela tá ali acomodada, tá debaixo das asas ali dos pais ainda. O que você falaria para essas pessoas? Primeiro de tudo é que se você tem medo, você não vai. Ou você pode pensar de duas formas, né? Ou você tem medo e fica ali, ou você tem medo e vai com medo mesmo. Tipo eu. Tô com medo, mas vou assim mesmo. Risco é uma coisa que você corre de qualquer forma. Você tá correndo risco até de atravessar a rua. E sonhos. Você tem sonhos, se você não for atrás dos seus sonhos, na verdade, ninguém vai por você, ninguém vai fazer nada por você. Eu não posso realizar o seu sonho e você não pode realizar o meu. É cada um por si, né? Então, sair da asa dos pais, acho que principalmente nessa idade que a gente está, é muito difícil. Porque quando você faz 8 anos, você para e pensa assim, nossa, agora eu sou um adulto e eu tenho que me virar. Mas eu acho que essa é a fase mais difícil. Mas ou você levanta da cadeira e faz alguma coisa, ou você vai passar o resto da sua vida fazendo o que os seus pais ou a sociedade quer que você faça e seja por medo. E você provavelmente vai ser muito infeliz com isso. Eu prefiro ser feliz me arriscando do que infeliz fazendo algo que é certo. Igual a gente comentou hoje antes do vídeo, às vezes a gente vê muitos profissionais aí que, por exemplo, alguns médicos, né? Vamos dar um exemplo de médicos, eles atendem mal as pessoas porque eles estão ali só por dinheiro, não gostam daquilo que faz. Então é muito importante você aliar aquilo que você gosta a uma boa profissão. Tipo, às vezes a pessoa não imagina, mas não vou ser, por exemplo, arqueólogo, uma profissão que poucas pessoas optam, mas é uma coisa que ela gosta, então ela não vai encarar aquilo ali como um trabalho, ela vai encarar aquilo ali como a vida dela. Então não vai ser uma dificuldade. Igual eu imagino que quando você tá lá maquiando, você não imagina, ai, que trabalho, que tem que acabar. Então não é um Às vezes sacrifício. A minha perna tá formigando, tá doendo, eu tô com cãibra nas pernas, nos braços e tô feliz. Então eu tô com uma dor de felicidade, aquela dor gostosa, que você sabe o que você tá fazendo. E é muito difícil isso, né? Assim, a pessoa fazer o que ela gosta, né? É muito difícil, porque hoje em dia as pessoas querem fazer a maior parte das coisas por dinheiro.
Com certeza. Igual, por exemplo, a gente vai procurar aí, não desmerecendo, mas se a gente for procurar aí qual que é a maior procura de curso, vai ser uma engenharia civil, medicina. Então, tipo, você vai ver que nem todas as pessoas que se formam naquela área têm aptidão para aquilo ali. E você vai ver que às vezes as pessoas, são poucos, por exemplo, as pessoas que se formam em história, por exemplo, mas faz bem aquilo ali. Então, às vezes a pessoa precisa escolher melhor agora do que se arrepender depois, né? Com certeza. Eu mesma já fiz esse tipo de escolha. Com certeza. Então esse foi o nosso primeiro vídeo do canal HDMI, que a gente vai tentar convidar cada vez mais pessoas que são empreendedores. Vou tentar trazer mais algumas outras pessoas, né? Que possam falar um pouco da sua trajetória, da sua escolha pelas suas carreiras e as coisas que elas optaram e deixaram de lado algumas outras coisas. Então, mais uma vez, eu te agradeço, Bruno, por ter sido a nossa primeira convidada, né? E que as pessoas que viram esse vídeo possam ter pegado alguma coisa e aprendido alguma coisa para suas vidas. Muito obrigada.